Vamos lá, voltando. Né? Eita, tô lendo outra coisa aqui. A Petrobras. A Petrobras, eles estraçalharam a Petrobras. Né? A Petrobras, ela quase o Serra vendeu. Que o Serra, que era o afobado, o cara queria vender tudo. O Serra tem 100 milhões na Suíça, mas ninguém consegue tirar esses 100 milhões dele. Ele vai morrer com esses 100 milhões. A filha dele, nossa, Verônica Serra, meu Deus do céu, tem uns 3 capítulos no livro só dela. Né? Nunca foi no Ministério Público. O Lulinha, que não tem porra nenhuma, né? Foi investigado durante 10 anos. Né? Inclusive o Amado Batista disse que ele tinha fazer, não sei o que, está tentando provar agora que não tem merda nenhuma. Né? A Petrobras, quando o Fernando Henrique, né, entrou, ele não investiu em tecnologia, não teve investimento na Petrobras. A Petrobras, né, ela foi aos poucos sendo sucateada, né, porque a ideia é o quê? Transformar a empresa ineficiente, dizer que ela é ruim, né, sucateia a empresa para poder vender. Assim venderam o Banespa, que era um banco fortíssimo, banco do estado de São Paulo, né, venderam para uma mixaria, né, para o Santander, né, venderam o Banespa, venderam o Banesul, venderam Banco do Estado do Paraná, vendendo tudo, privatizado tudo. Não deu tempo de privatizar a Petrobras, a Eletrobras, porque acabou o governo. Porque o Serra já queria mudar, inclusive, o nome da Petrobras para ter mais mercado internacional, para Petrobras. Né? E como o Lula recebeu a Petrobras? Quando o FHC saiu, a Petrobras valia 24 bilhões. Quando o Lula saiu, valia 200, quase 250 bilhões. Né? O governo ficou tão, né, vendeu tanto, ficou tão fraco a arrecadação fiscal do país, que para não perder mercado internacional, para não baixar credibilidade de investimento, o país não dar calote nas dívidas públicas, Fernando Henrique, antes de acabar o governo, teve que ir no FMI pedir pinico. Né? O país pedir 50 bilhões para o país ter reservas cambiais. Não tinha. Né? Por quê? Porque vendeu tudo de graça, gastou-se 89 bilhões de reais e faturou-se 84. Né? O dinheiro dizia que era para sanear as contas. Saneou o quê? Né? A gente pagou para os caras ficarem ricos. É que nem o Paulo Guedes. Paulo Guedes, no outro dia, o Paulo Guedes não falou que se privatizasse a Petrobras, daria 40 mil para cada trabalhador. Cadê os meus 40 mil? Já venderam uma refinaria na Bahia. Tem algum baiano que recebeu 40 mil? É papo furado. E não saneia conta nenhuma. Isso é a elite por trás disso, porque eles não querem que divida o patrimônio com o povo. Né? E eles trabalham intensamente para poder vender tudo. Né? Só você ver no Twitter, aquele velho da van, o dono da Localiza lá, eu esqueci o nome agora, o dono da Localiza, né? Ele foi até do governo aí do Bozo, né? De vez em quando eu retuito, dou um pau nele, né? Porque ele fala em privatizar tudo, estou esquecendo o nome, está na minha língua, na ponta da língua. Né? Ele geralmente ele dá uma tuitada dizendo que o Estado eficiente é o Estado que vende tudo, é o Estado mínimo. Aí eu só pergunto para ele, por que você não pede auditoria da dívida pública? Né? Você quer Estado mínimo para economizar? A dívida pública, o país paga trilhões de juros e dividendos. Faz a auditoria. Rafael Correia fez no Equador, o que aconteceu? Caiu 97% da dívida. Acabou a mamata de juros e dividendos. Cadê que ele pede isso? Ele pede Estado mínimo. Para quem? Para ferrar a vida do pobre. Porque Estado mínimo afeta quem? Vai demitir quem? Né? 25% do funcionalismo é professor. Tá sobrando professor? Não tá. Policial. Tá sobrando policial? Não tá. É a maioria dos funcionários. Médico. Tá sobrando médico? Não tá. Vai demitir quem? Ah, dá voucher. Ah, dá voucher na educação? Né? Voucher de quanto? 150 conto, que escola vai ser? Né? E outra, a escola pública, vender a escola pública, mesmo, privatizar a educação, acabou a liberdade de cátedra. O professor ensina, já era. Né? Não pode ensinar. Né? E vocês acham que, né, por exemplo, né, o dono da Ambev, né, que é o dono da Ambev, pronto, fugiu meu nome,
o nome agora já, que financiou a Tabata do Amaral, né? Ele recentemente comprou uma rede escolar e se transformou no maior dono de redes escolares do mundo, né? Imagine se esse cara assume a educação pública, né? Já era. Tu acha que ele vai dar educação de qualidade para a classe trabalhadora? Né? Vai tirar a liberdade de cátedra e vai ensinar, né? Os caras já têm esses projetos de doutrinação, falam de doutrinação foi na ditadura, né? Não tem doutrinação na escola. Se tivesse, eu como historiador, se eu tivesse doutrinado meus alunos, será que aluno, né, que passou por professor de história doutrinado, né, iria votar no Bolsonaro? Né? A coisa ficou tão séria, né, que teve mãe denunciando professora de arte que estava ensinando cubismo, porque estava falando de Cuba. Né? Falar da Revolução Industrial de Marx virou crime. E eu sempre falei. Né? Por quê? Porque quando o aluno me perguntava, eu sempre fui comunista, né? Perguntava, por que o senhor é comunista? Eu não tenho essa questão de doutrinar. Liberdade de cátedra, mas liberdade de eles também aprenderem sozinhos. Pesquisa na história qual foi o direito que o trabalhador ganhou por um poder que estava no Estado de direita. O moleque quer procurar. Procura ver se tu acha um direito que o trabalhador ganhou. O moleque, professor, foi só os comunistas. Foi os movimentos de esquerda. Por isso que eu voto na esquerda, por isso que eu sou comunista. Né? Porque os direitos vieram das reivindicações da classe trabalhadora. Por que vermelho? Vermelho é o sangue que derramaram. 1848, 1830, 1872, 71 na Comuna de Paris, né? Aí tentou na Comuna de 35, o movimento em 1922, aqui no Brasil já. Né? Em todo lugar, trabalhador derramou sangue, intelectuais morreram, foram presos. Gramsci, por exemplo, foi preso até morrer. Para mim, Antônio Gramsci é um dos três maiores marxistas depois do Marx, né? Tá entre eles Lenin, óbvio, Antônio Gramsci, né? Óbvio, né? E eu gosto muito de Herbert Marcuse, né? Herbert Marcuse, Pachacanes também é um outro intelectual do direito fantástico, né? Quem gosta muito dele é o professor Alisson Mascaro, né? O Gramsci foi preso porque o Mussolini, né? O fascista, temos que prender esse cérebro porque a gente não consegue combater. Os caras não conseguem combater o cérebro do cara. O cara é brilhante, né? O Gramsci foi preso, condenado por 20 anos por ser comunista. Né? Ele estava na Itália, né? A esposa e os dois filhos estavam na União Soviética. Dali ele nunca mais veria o filho, o segundo filho ele nunca viu, e o filho mais velho ele nunca mais veria. Né? 10 anos depois ele vai ser libertado, ele tem tuberculose óssea, né? Uma semana depois ele morre. Mas ele vai escrever os cadernos do Castelli. Né? É uma vasta obra que Gramsci tem também. Né? Não é maior do que de Marx, né? Marx é insuperável, mas baseado na obra de Marx. Né? Uma das visões de Gramsci, por exemplo, é de que o Estado, era superado, né, a revolução através da desalienação da classe trabalhadora nas fábricas. Ela teria que acontecer na onde? Na escola, na educação. A educação que deveria criar a capacidade crítica, a arma da crítica, que o Marx fala na crítica da filosofia do direito de Hegel, armar o trabalhador da arma da crítica. Isso deveria acontecer dentro da escola. Tá? O professor deveria ter esse compromisso. O Paulo Freire é gramsciano, né? Por isso tanto ódio do Paulo Freire. Né? Mas não conseguem tirar o título dele do maior pedagogo crítico do mundo, da história. Né? Por quê? Porque Paulo Freire, né, ele ensina que você tem que levar o cara a refletir, a pensar, né, através da praxe. O que é a praxe? A ação. Você vai, é isso por causa disso. Isso Sócrates já falava na Maiêutica Socrática. Né? No passeio peripatético no conhecimento. Um exemplo. O professor vai chover? O professor fala, vai. Tá errado. O professor, o que o professor peripatético, passeio no conhecimento? Olha para o céu.
Tá nublado? Tem nuvens? Tem, professor. Tá mais frio? Tá, professor. E quando tá sol? Ah, o céu fica azul. Ah, vai chover, professor. Ele construiu a ideia, nunca mais esquece. Né? Por isso que Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, condena o ensino no depósito bancário tecnicista, né? Um monte de conteúdo, questionário. Não, é a dialética, né? É aprendendo e ensinando, né? É uma dialética entre professor e aluno. E quando o Fernando Henrique sai, né, vem a história de Lula, que é uma história muito mais diferente, né? Só alguns acontecimentos são simplesmente marcantes, né? Eu vou só contar um, porque depois eu vou gravar um sobre o presidente Lula, né? Que foi o primeiro presidente da história do Brasil que foi no continente africano, no porto onde era mandados escravos para o Brasil. Nós fizemos 29 mil viagens, trazendo negros, né? 4 milhões e 800 mil negros. Um terço morreu na viagem. Eles vinham, né, no navio tombeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou botar aqui. Escravos. É muito livro, não dá pra achar. Escravos. É do. Se eu não me engano, é do Hélio Gaspar. Conta como eles vinham, né? Deitados, um do lado do outro, fazia as fezes ali, urina. Né? Muitos morriam ali de doenças, né? E um terço chegava morto, era mercadoria mesmo. Né? Então, né, FHC passou para a história, não construiu nenhuma universidade, embora tenha sido doutor. Né? Desculpa, o Lula pediu perdão, né, pela questão da escravidão, né, brasileira contra os africanos. Né? Daí ele se tornou um cara tão importante no continente africano, também com o programa Fome Zero, que foi levado para a África, né, que é José Graziano, que fez o programa aqui Fome Zero, assumiu a FAO, né, que é o Programa Mundial de Combate à Fome, e o Lula, né, divulgou esse programa na África, que ele ficou tão famoso que Pierre Sané, que foi ex-secretário da Anistia Internacional, um africano, disse que o Lula só não é mais respeitado no continente africano que Nelson Mandela. Né? Mas isso fica para outro vídeo. Até a próxima. Foi.